Foi na quinta-feira, né? A gente estava fazendo um transporte da Civagas. Eu perguntei qual é a sua igreja, né? E não me dei conta de que a gente estaria junto hoje. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a pessoa mais importante hoje nesse lugar é Jesus. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que vocês aplaudissem esse nome. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. O dia vem que a multidão, e você vai estar junto com ela, uma multidão vestindo vestes brancas, com palmas nas mãos diante do Cordeiro, vai dizer aleluia ao Senhor. Você vai estar nesse dia, você vai estar nesse lugar, amém? O tema dessa pregação, dessa mensagem de hoje é a razão da nossa esperança. Eu falo com muita convicção hoje aos irmãos, porque eu sei que essa mensagem vem da parte de Deus. Ela foi confirmada desde a oração do querido pastor Nelson, os louvores cantados. Nós estamos debaixo do mesmo Espírito, de uma mesma unção, que é a unção do Santo, não é a nossa unção, é a unção que vem dele. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. João, toda glória a Jesus, razão da nossa esperança. João 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29 ao 34. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a excelência, ele é superior, porquanto já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que fosse revelado a Israel, vim por isso, batizando em água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. Amém? João Batista disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quantos de nós nessa geração podem testificar e testemunhar: eu vi, eu conheço, eu sei quem é o Filho de Deus? Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitas vozes se levantam, muitas vozes, muitas opiniões, as religiões, os sábios deste tempo, todos eles têm os filmes, a Netflix, todos eles têm uma opinião para dar a respeito de Jesus. Mas esta palavra, o próprio Senhor disse: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se você quer conhecer o Filho de Deus, venha para essa palavra e ouça o Pai. Ouça o que o Pai diz a respeito do Filho. Esse é um testemunho fiel e verdadeiro. Existe uma pergunta de Jesus que ecoa sobre nós, sobre as gerações, de geração em geração, pelos séculos dos séculos, ela está ecoando. Um certo dia Jesus levou os seus discípulos a uma região chamada Cesareia de Filipe. Esse lugar é um lugar muito contraditório em relação à pergunta que ele vai fazer e ao mesmo tempo muito propício. Cesareia em homenagem a César Filipe. E a Herodes, Cesareia de Filipe, e a César, porque era o imperador romano. Então, em homenagem a dois homens, Herodes e a César. Esse lugar é um lugar, preste atenção nisso, onde ficava o chamado panteão grego, ou seja, um lugar banco de todos os deuses da Grécia cultuados. E Jesus ele se assenta com os seus discípulos nesse lugar e pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem?
O que eles dizem a meu respeito? Então seus discípulos vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E a pergunta que ecoa sobre nós é que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro se levanta cheio do Espírito e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A revelação do Filho de Deus, ela vem pelo Pai, através do seu Espírito. E a pergunta para essa igreja, a pergunta para nós do Senhor hoje é, qual é a nossa esperança? Qual é a razão da sua e da minha esperança? Meus irmãos, em quem nós estamos verdadeiramente colocando, depositando a nossa esperança? Existem pessoas que colocam a sua esperança no ano novo que está vindo, como se a mudança de uma data fosse transformar todas as coisas. Existem pessoas que colocam a sua esperança em um novo emprego. Existem pessoas que colocam a sua esperança em um governo novo, em um homem que possa se assentar no governo, na cadeira do presidente. Existem pessoas que colocam a sua esperança nas riquezas, nos prazeres passageiros enganosos dessa vida, no dinheiro, em circunstâncias. Aonde está a nossa esperança? Meus irmãos, a nossa esperança, a esperança da igreja tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas estão caminhando hoje confundidas, com o rosto decepcionado, porque elas tiraram os olhos do Cordeiro de Deus, elas tiraram os olhos do Senhor, o único que pode suprir o vazio do coração do homem, e colocaram a sua esperança, os seus olhos em coisas. Mas o Salmo vai dizer, olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não experimentarão a confusão. Para onde nós estamos olhando nos dias de hoje, meus irmãos? A mensagem de hoje, a pergunta para nós é, aonde está a nossa esperança? Os nossos olhos estarão fixos sobre ela. Jesus está se aproximando da sua igreja para vir buscar ela. Uma igreja santa, uma igreja vestida com o linho fino que são os atos de justiça dos santos. Jesus está vindo, Jesus está voltando. E quanto mais o dia se aproxima, mais nós devemos proclamar essa verdade. Não permita que o Senhor que se aproxima de você nesses dias está te chamando para um lugar de intimidade, de profundidade nele. Não permita que ele passe despercebido aos seus olhos. Não permita. Existem muitas pessoas na igreja hoje, eu falo para nós cristãos, que estão distraídos ainda, pegando água de poços, de cisternas rotas, e o Senhor está diante de nós, dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que você anda com sede? Existe uma fonte eterna diante de você. É tempo de pararmos de nos distrair com as cisternas da religiosidade, com as cisternas desse mundo. João entendeu, ele discerniu quem estava diante dele, ele estava atento. Quando ele viu Jesus se aproximando, quando ele viu os passos de Jesus chegando até ele, ele apontou o dedo e gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o meu Salvador, é ele por quem eu estou vivendo, é ele a minha esperança. João sabia disso. Esse texto é muito conhecido para nós, mas se você prestar atenção e talvez tentar se colocar no lugar das pessoas que estavam em volta dele, hebreus, nunca na história de Israel, um patriarca, um santo homem de Deus, um profeta, uma mulher de Deus, nunca ninguém foi chamado de Cordeiro de Deus, porque Cordeiro para Israel é igual a sacrifício, é igual ao sacrifício que tira, expia o pecado.
Qual a estranheza que foi para aquele povo que estava às margens do Jordão, ver aquele profeta, na autoridade do Espírito Santo de Deus, apontar para um homem e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era como que ele apontasse para um homem andando e dissesse: eis ali o sacrifício, aquele que vai derramar o seu sangue para tirar o nosso pecado, o meu pecado. João sabia da esperança que estava proposta neste homem Deus caminhando em Israel. Meus irmãos, se tem algo que eu quero trazer para o coração de vocês hoje, o Senhor trouxe ao meu, é não se distraia. Não se distraia. Não se engane, meu querido, minha querida. Existe uma guerra no mundo espiritual pela sua atenção. Nós vivemos dias de guerras, de batalha pelos nossos anseios, pastor, pelos nossos afetos. Existe uma batalha no mundo espiritual que quer nos roubar desse lugar de entender e discernir, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Quando você reconhece Jesus na sua vida, Ele endireita as suas veredas. Não tire os olhos do Senhor, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, a tristeza vem sobre nós, as tentações vêm e elas nos vencem, as lutas vêm e elas nos sufocam. Você perde a esperança quando seus olhos não estão fixos em Jesus. João, não João Batista, João apóstolo, quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos, ele diz: eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Silêncio. Quem é digno? Ninguém respondeu. Silêncio completo. E João disse: eu chorava muito. O silêncio no céu é interrompido pelo soluçar, pelas lágrimas desse homem velho, desse apóstolo velho, chorando na presença de Deus. Enquanto ele chorava, um dos anciãos vem e toca nele, falando: não choras. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e é digno de abrir o livro de romper os selos. Glória a Deus, aleluia. Não tirou os olhos do trono, mas quando ele olha outra vez, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. E ele toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono. E esse tomar do livro, a visão do cordeiro, desencadeia uma adoração que começa nos céus, se espalha entre miríades de miríades, milhares de anjos, todos os seres dos céus na terra começam a cantar e entoar uma nova canção ao Cordeiro, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, a força, as riquezas, ações de graça. Aleluia! Não tire os olhos do Senhor. A palavra do céu sobre nós ainda é a mesma. Não chore, não chore, alguém já venceu. A nossa esperança, meus irmãos, no Natal nós vemos muitas representações. Isso é lícito, não há problema, mas eu preciso lembrar a vocês que a nossa esperança não é mais um bebê deitado em uma manjedoura. A nossa esperança não é um homem moribundo pregado em uma cruz. A nossa esperança tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Ele tem os pés como latão reluzente. Ele tem o rosto e brilha mais que o sol. Ele tem uma espada afiada que sai da sua boca. A sua voz é como voz de muitas águas. A nossa esperança em breve vai rasgar os céus e vai descer e se assentar no trono em Sião. Aleluia! As nações, meus irmãos, vão vir diante dele, ouvir da sua boca. As nações, os reis da terra vão se prostrar e beijar o Filho naquele dia. Aleluia!
É tempo, meus irmãos, que a igreja coloque os seus olhos novamente em Jesus. Nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos habitar nesse lugar. Sabe, porque muitos de nós, como servos de Deus, andamos muitas vezes cansados, frustrados, porque nós aprendemos a visitar o lugar da presença aos domingos, e o Senhor está nos chamando a habitar no esconderijo do Altíssimo. A gente conhece o Salmo 91 de cor, muitos têm ele aberto na sala de casa, mas se ele não estiver gravado no seu coração, eu quero dizer que pouco adianta. Aquele que visita aos domingos o esconderijo do Altíssimo, é isso que está escrito? Aquele que habita, aquele que vem e fica, permanece todos os dias no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansar. Meu Deus! Talvez nós estamos cansados, porque nós aprendemos a visitar esse lugar nos domingos, às quartas-feiras, aos congressos. Mas o Senhor está te chamando para um lugar de habitação, de permanência na presença. Davi entendeu isso, meu querido. Uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei: habitar em sua presença todos os dias da minha vida, e contemplar a sua beleza, e aprender o seu tempo. O lugar do homem é no Senhor, o seu lugar é na presença de Deus. Nós somos satisfeitos nele, somos plenos, inteiros na presença do homem Deus que está sentado à direita do Pai e em breve voltará. E eu te provo isso pela palavra de Deus. Meus irmãos, quando Deus criou Adão, e Adão foi criado filho de Deus, se você for na genealogia você vai encontrar Adão, o filho de Deus. Deus nos projetou para sermos filhos desde o princípio. Quando Adão, ele passeava pelo jardim, ele trabalhava no jardim na viração do dia, todos os dias, quando as sombras começavam a se levantar no jardim, no fim do dia, a voz do Senhor vinha passeando e o encontrava, chamando o seu nome. Todos os dias. Mas um dia, Adão e Eva decidiram ouvir outra voz, senão a voz do Senhor, ouviram a voz de uma serpente. E nesse dia, o deleite de Adão, o desejo de Adão e Eva, que era ouvir a voz do Senhor todos os dias na viração do dia. Essa mesma voz agora, que lhes causava antes tanto prazer, tanto afeto, agora essa voz dava a eles medo. Dava medo. Porque quando o Senhor vem, Adão e Eva se escondem atrás das folhas do jardim. E qual é a primeira pergunta que Deus libera ao homem no Éden? Quem sabe? Deus não perguntou: o que você fez, Adão? Alguém sabe? Deus pergunta a Adão: onde estás? Porque o seu lugar é na presença de Deus. Mais importante do que o que você fez é onde está o seu coração quando você erra. Adão deveria ter se apresentado diante de Deus em arrependimento, mas ele resolveu se esconder. Ele disse: eu ouvi a tua voz que passeava no jardim, eu tive medo, por isso me escondi. Então, pense comigo por um instante. Agora, no dia seguinte, quando a viração do dia vinha, o sol estava se pondo, quantas vezes esse homem chorou no escuro da noite, porque o pai não vinha mais. O pai não viria mais. Quantas vezes na escuridão esse homem e essa mulher choraram por saudades do seu Senhor. E Adão deixou uma herança para mim e para você, meu querido, minha querida. O medo da voz de Deus. Medo. Vocês se lembram quando o Senhor desceu sobre o monte, lá com Moisés, e o povo ouviu os raios, os relâmpagos, os trovões, eles viram o monte fumegando, o sonido da trombeta,
E eles tiveram medo, eles se puseram de longe, diz a palavra, eles falaram para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, não fale conosco para que não morramos. Eles tiveram medo. E nós herdamos este medo de Adão e Eva. Mas tem uma coisa, meus irmãos. Quando Adão pecou no jardim, Deus não despediu o homem de mãos vazias. Quando os anjos pecaram, Deus não fez nada para corrigir o erro. Foram todos condenados. A terça parte dos anjos com Satanás foi lançada fora. Mas quando o homem pecou, Deus ofereceu um sacrifício e derramou sangue no jardim. Ou vocês nunca leram que está escrito que Deus lhes deu pele de animais? Deus matou um animal como sacrifício para cobrir o pecado deles, a vergonha deles. E isso em efeito apontava para o Cristo, para o Cordeiro que havia de vir, o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, como está escrito. Deus deu uma promessa, Ele entregou uma promessa para esse homem, para essa mulher. Eles não saíram de mãos vazias, eles tinham uma lâmpada na mão, uma esperança, a mesma esperança que é a nossa esperança, Cristo em nós. A promessa de um filho. Ele disse ao diabo, travestido de serpente, ele disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas o descendente que vai nascer da mulher esmagará a sua cabeça. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, essa promessa, ela é repetida a Abraão. Deus vai encontrando homens cujo coração é inteiro dele, para se mostrar forte. E ele começa a repetir essa promessa a Abraão. Ele é proclamado na lei de Moisés. Ela é repetida, ela é cantada, ela é louvada, ela é proclamada pelos profetas. Até que o Senhor encontra um homem chamado Isaías. Esse homem, ele vai dizer ao povo que estava em trevas: viu uma grande luz. Os que estavam sentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Ele vai dizer: porque tu quebraste o jugo que estava sobre eles, tu feriste, tu quebraste, despedaçaste a vara que lhes feria os ombros. Ele vai dizer: o Senhor rompeu o cetro que feria o cetro dos inimigos. Ele vai proclamar uma verdade. Ele vai dizer: toda bota, todo calçado dos que pelejam no tumulto das batalhas, toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de um pasto ao fogo. Não se fará mais a guerra, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e a autoridade, o governo, o principado repousará sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. No aumento do seu governo e da paz não terá fim. Ele reinará sobre o trono de Davi. Ele reinará e estabelecerá o seu reino, fortificará em justiça e retidão. Quem fará isso? Ouçam! É o zelo do Senhor dos Exércitos. É isso que está escrito. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. É sobre isso que nós cantamos, é por isso que nós vivemos. É por causa dele. É por causa de Jesus. A promessa feita desde o princípio do mundo, ela veio. E assim como os profetas disseram que ele viria, que ele veio, como o pastor disse, não só veio, como dividiu o nosso mundo, o nosso calendário. Hoje é dia 21 de dezembro de 2024, depois de Cristo. A promessa feita. Os mesmos profetas disseram: ele vai rasgar os céus e descer. Ele vai romper os céus e descer outra vez. Aleluia! Esse menino que Deus prometeu, alguém vestido de ser humano, porém chamado pelo profeta, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não é apenas um menino nascido de mulher, ele é o Deus forte dentro desse menino. Ele está vestido de carne e osso, mas ele é Deus. Ele é o Deus forte. Ele vai
reinar sobre a terra. Pessoalmente, Jesus vai vir. A nossa esperança não é simplesmente ir aos céus, meus irmãos. Os céus vão descer para a terra. Jesus vai governar sobre a terra. O Senhor já ungiu alguém. Já existe um ungido. Só Ele, toda a glória, pertence ao Filho. Este menino veio. Só que nós permanecemos ainda com esse medo da presença. E às vezes aquela serpente tenta nos afastar desse lugar. Quantos de nós, muitas vezes, quando caímos, quando pecamos, e a palavra diz que não existe homem que não peque. Se alguém disser eu não tenho pecado, diz a palavra que é mentiroso. Então, todos aqui estão no mesmo lugar, debaixo da mesma misericórdia e graça. Todos precisamos do Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Todos nós, sem exceção alguma. Então, quando esse Deus vem, muitas vezes Ele se aproxima de nós e nós corremos e outra vez nos escondemos dele quando erramos, quando falhamos. Só eu identifico isso. Amém? Muitas vezes fizemos, e às vezes fazemos isso até hoje. O nosso primeiro impulso aqui dentro é correr e se esconder. Mas há um Espírito que nos atrai segundo a sua misericórdia de volta. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor pode fazer novas todas as coisas na sua vida. E essa promessa não é para quem está na igreja, simplesmente é para quem está em Cristo. Se alguém está na igreja, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Permanecer em Jesus, buscar o Senhor em tempo e fora de tempo, ter essa palavra no nosso coração, querido. Muitas vezes, quando nós erramos, nosso primeiro impulso humano, como filhos de Adão, é fugir, nos esconder. Mas o Senhor nos chama de volta uma e outra vez. Certa vez, Jesus tomou 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e levou eles para um monte. E nesse monte, diz a palavra, ele se transfigurou diante deles. Quantos conhecem essa passagem? Amém? Diz o texto assim: o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias, e falavam com ele. Imagina Pedro olhando para aquilo atônito. Ele vai dizer: Senhor, bom é que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para ti e outra para Elias. Enquanto ele falava, no desespero do seu coração de vislumbrar aquela visão do céu, uma nuvem luminosa veio nos cobrir. Então a voz que Adão ouviu no jardim, a mesma voz vai dizer: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam o que ele disser, ele é o meu filho amado. Quando Pedro ouve essa voz, os discípulos ouvem essa voz, o que eles fazem? Caem com o rosto em terra, tremendo de medo. Jesus se aproxima de Pedro e toca nele e vai dizer: não tenhais medo. Quando Pedro olha, ele só vê Jesus e mais ninguém. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Deus estava no Filho Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo chamando de volta, dizendo: você não precisa ter medo, se aproxime de novo. Venha uma e outra vez aos meus pés. Se você errou, volte. Existe um caminho preparado. Nós não precisamos ter medo mais. Meus irmãos, não se distraiam. A serpente, aquela serpente do jardim, ainda está muitas vezes em nosso meio, tentando nos roubar da presença, tentando nos distrair com coisas, tentando colocar os nossos olhos em coisas. Isso simplesmente nos atrasa a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, tendo em vista que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e
se o pecado tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como? Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Esse é o tempo da igreja colocar os olhos em Jesus outra vez. A nossa esperança, a minha e a sua esperança não está em homens. Deixa eu dizer algo para você, não é uma mudança de governo que vai mudar a nossa realidade. Não é você mudar para outro país que vai mudar o seu coração. A sua esperança, a sua alegria plena está em Jesus. Independente de onde você estiver. João Batista tinha tanta convicção disso, meu querido, que ele andava no deserto, com luxo nos palácios, não, com roupa, vestindo pele de camelo, um cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Mas ele mesmo, esse João Batista, ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. O amigo do noivo espera e ouve a sua voz, ele serve e se alegra muito com a voz do noivo. A minha alegria está completa nele. O meu prazer está em ouvir a voz dele e permanecer na presença dele. Ainda que a minha cabeça seja perdida, eu quero dar toda a glória a ele. Muitos de nós, meus queridos irmãos, estamos distraídos, embaraçados com muitas coisas. Muitas vezes nós perdemos o que é a simplicidade do Evangelho. Nos esquecemos das coisas simples que os nossos pais nos ensinaram. Eu falo a minha geração. Muitos de nós se esqueceram e não carregam mais a singeleza de coração do reino. Nós fazemos palco, luzes e fumaça para estrelas do mundo gospel. Damos troféus para elas, um reality para elas. Meu Deus! É isso que nós fazemos. Temos show, temos palco. As nossas apresentações, nossas reuniões de adoração são apresentações. E a plateia são degustadores da boa música gospel, da boa oratória. Não existe mais em muitos lugares quebrantamento, choro na presença de Deus. Eu temo, meus irmãos, que muitos de nós tenhamos perdido a dracma da simplicidade. Tenhamos nos esquecido qual é o evangelho do carpinteiro de Nazaré, do homem de dores. E ali nós nos pegamos outra vez, contratando e pagando por carros novos, bois nunca montados, para trazer para nós a presença. Existe grito, existe muito barulho, existe música muito bem executada, mas o Senhor quer o nosso coração. Põe como selo em seu coração, como selo em seu braço. Meu querido, minha querida, Deus, antes de querer suas mãos e seus pés, Ele quer o seu coração. Deus tem me dado uma palavra. Nesses dias eu compartilhei até com o meu amigo Zé, na quinta-feira. Existe uma realidade do povo hebreu, quando se comprava um escravo hebreu, por 6 anos, esse escravo serviria ao seu senhor. No 7º ano ele poderia ser livre, sair do corpo de graça. Mas, se esse escravo, ouça isso, se esse escravo amasse o seu senhor, a sua família, os seus filhos, ele dissesse expressamente: eu amo meu senhor, eu quero ficar, eu já não sirvo mais porque eu sou obrigado, eu vou continuar servindo porque eu amo o meu senhor. Esse escravo era levado à porta da cidade diante dos juízes, e com uma sovela o seu senhor furava a sua orelha, e ele carregava aquele furo na orelha como um sinal de que ele não era mais pertencente ao seu senhor, ele não servia mais aquele senhor com obrigação, ele servia porque ele amava o seu senhor. Ele confessou que ele ama o seu senhor. Davi entendeu isso. É
por isso que no Salmo ele vai dizer: sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Oblação pelo pecado, expiação pelo pecado não reclamaste, por isso eu disse: eis aqui venho, fazer a tua vontade, eu me deleito, é o meu prazer, a tua lei está dentro do meu coração, ó Deus. Deus não quer suas obras, querido. Deus não quer o nosso muito fazer antes disso, porque isso é uma consequência que precisa acontecer. A fé verdadeira colocada sobre o Filho de Deus, ela produz obras de justiça, atos de justiça. Mas, meus irmãos, antes das obras que é necessário estarmos em um lugar de comunhão com Deus. Por muito tempo na minha vida eu me embaracei com essa luta de para que Deus me chamou. Qual é o meu chamado? Olha, com perdão da palavra, mas eu perturbava ao Senhor com isso. Falava: Senhor, qual é o meu chamado? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Uma vez lendo a Escritura, aquilo me saltou os olhos, um texto que eu tanto conhecia. Sabe qual é o seu chamado, querido? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual é o seu chamado? Anunciar as virtudes de Jesus. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus. Seu chamado, antes das obras, é se assentar à mesa. É se assentar à mesa. Só que muitas vezes nós damos desculpa para não estarmos nesse lugar de comunhão com Deus. E a gente às vezes faz do nosso relacionamento com Deus resumido em 1 ou 2 horas de culto. Nós precisamos estar nesse lugar todos os dias, querido. Todos os dias. Pense em uma festa poderosa, cheia de amor. O pai celebrou as bodas de seu filho. Ouça isso. Tudo estava preparado. O animal cevado, o sacrifício foi feito. Tudo pronto. Cadeiras colocadas no seu lugar. A hora chegando, mandou o seu servo para chamar os convidados. Chegou o primeiro e disse: vinde as bodas. Já está tudo preparado. O rei está te chamando. Ele disse: eu acabei de comprar um campo, preciso vê-lo, peço que me desculpes. Ok, chegou outro. Vinde as bodas, está tudo preparado, o Senhor está te chamando. Eu acabei de comprar uma junta de bois e preciso experimentá-lo, peço-te que me desculpes. Chegou ainda o terceiro convidado. Vinde as bodas, ele disse: acabei de me casar, eu não vou poder ir. Esse aí não pediu nem desculpa. Foi embora. Casa vazia. Festa. Mesas, lugares vazios. Meus irmãos, quantos de nós estamos dando desculpas por coisas lícitas? Não é errado. Cuide da sua família. Se dedique no seu trabalho. Seja o melhor na sua faculdade, para a glória do Senhor, no seu colégio. Seja o melhor. Mas existe uma boa parte que não pode ser tirada de nós. O nosso lugar à mesa não pode ser negociado por nada. Olhar nos olhos de Jesus transforma o nosso coração. Transforma a nossa vida, querido. Talvez você esteja caminhando há muito tempo e as dores, as tristezas da vida, decepções que nós passamos tenham tirado o seu coração sem que você percebesse desse lugar. Existiam 2 discípulos caminhando para uma aldeia distante de Jerusalém, distante do lugar da cruz, uma aldeia chamada Emaús. E eles iam caminhando, conversando entre si, e o Senhor ressurreto se aproxima deles no caminho, com que disfarçado. Eles perguntam: que palavras são essas de caminhando locais entre vós? E aqueles discípulos pararam entristecidos, tiraram os olhos de Jesus, se esqueceram da sua palavra. Eles param entristecidos e dizem para aquele Deus ao lado deles, o Senhor, vestido como um estranho ao lado deles, e diz:
Tu és o único, por acaso, estrangeiro em Jerusalém que não sabes das coisas que sucederam lá nos últimos dias? E Jesus olha para eles e diz: quais? Eles falam as coisas a respeito de Jesus de Nazaré, que foi homem poderoso em obras e palavras diante de Deus, e como as nossas autoridades o entregaram para ser morto e crucificado. Hoje é já o terceiro dia. Nós achávamos que ele iria redimir Israel, achávamos que ele era a esperança de Israel, mas hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. Jesus olha para eles e diz: ó, todos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Ele começa desde Moisés e entra pelos profetas a anunciar que era necessário que essas coisas acontecessem. Então, quando eles chegam perto da aldeia de Emaús, Jesus faz como quem vai para mais longe, e os discípulos olham e falam: ah, Senhor, fica conosco, já se faz tarde, já está tarde, fica. Jesus entra, senta à mesa com eles, toma o pão. Que imagem semelhante para aqueles homens. Dá graças, reparte, entrega na mão deles. E quando eles recebem o pão na mão de Jesus, a palavra diz que os seus olhos são abertos, e eles o reconhecem e Jesus desaparece diante deles. E aqui está o lugar, eles olham um para o outro e dizem: ei, não ardia em nós o coração, não queimava o nosso coração quando pelo caminho nos abria as Escrituras, quando ele nos falava. Meus irmãos, Jesus quer nos levar a esse lugar onde o nosso coração queima de novo. E esse lugar não necessariamente é apenas o congresso, um culto abençoado, é isso também, mas esse lugar é primeiro a mesa. Esse lugar é olhando nos olhos dele. A gente compra tantos devocionais aí, mas existe um devocional que não tem preço. É o seu. É o seu devocional com ele. Não está para venda. Isso é inegociável. É só seu dele. Nós precisamos voltar a esse lugar da igreja dos nossos pais, que não se afastam do lugar da cruz. Elas permanecem com os olhos em Jesus, elas ficam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidas de poder. Aonde está essa igreja? Eu creio que ela está aqui nessa noite. Porque como foi no passado, existe ainda um remanescente santo, uma santa raiz que não vai dobrar os seus joelhos a Baal. Deus separou um povo que não se dobra a este século. Um povo como nos tempos de nossos pais, que mais do que simplesmente entoar uma canção, eles conheciam a verdade por detrás das canções. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa dourada. Se eu amo a
Feche teus olhos onde você está. Comece a entregar o seu coração a Jesus. Comece a entregar a sua vida ao Senhor. Comece a colocar a sua vida diante dele. O Senhor te trouxe aqui hoje. Não foi você que quis vir, o Senhor te escolheu para estar aqui nesse lugar. Porque o Senhor te deseja. Porque o Senhor tem ciúmes de você. O Senhor não vai te dividir com os ídolos deste tempo. O Senhor tem ardente prazer em estar na sua presença. O Senhor quer te levar a esse lugar onde o seu coração queima de novo. O Senhor quer te colocar nesse lugar onde os seus olhos permanecem fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Ei, meu querido, minha querida, existe uma carreira proposta para você. Existe uma missão da parte do Senhor para a sua vida. Existe uma promessa que repousa sobre o seu coração. Existe um chamado irrevogável sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor quer te fazer lembrar dessas coisas hoje. Oh, aleluia, aleluia. Espírito em verdade. Aleluia. O Espírito